Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta quinta-feira, 7 de dezembro de 2017. Gostaria eu de apresentar várias notícias positivas, mas o fato é, ainda é 7 de dezembro, bem que já podia ser dia 31 e a gente acabar o ano de 2017 de uma vez só. Porque a noite dessa quinta-feira, com muita chuva, alagamento em vários pontos, em especial na região metropolitana, nos vales, na serra, causou transtornos em toda a cidade, alagamento durante a manhã, as pessoas não conseguiam se locomover em várias vias de Porto Alegre, na Zona Norte, na Sertório, carros ficaram completamente embaixo d'água, também na Avenida Ipiranga, também na Protásio Alves, na cidade de Viamão, muitas pessoas tiveram que ter a ajuda dos bombeiros para conseguir sair de casa. E esse foi o início da nossa quinta-feira. Na tarde, no Vale do Taquari, em Arvorezinha, um assalto a dois bancos, bem planejado, uma quadrilha que se dividiu e assaltou a Caixa Econômica Federal e também o Banco do Brasil, que fez aquele escudo humano que várias vezes acontece e que também levou consigo alguns reféns e um deles, infelizmente, veio a óbito, já saiu a identificação, um rapaz de apenas 33 anos. Lá por Brasília, nós já temos a indicação do novo presidente do TSE, que assume em 6 de fevereiro, que vai suceder Gilmar Mendes. O nome? Luiz Fux. Luiz Fux vai ficar de fevereiro até agosto de 2018 e provavelmente a próxima presidente, aquela que estará à frente do TSE nas eleições, será Rosa Weber. É o que se espera. Mas por aqui, no Atualidades Pampa, nós temos a presença daquele que fez aniversário ontem, faltou na escola, né? Não fugiu da raia, mas estava bem acompanhado, Chicão Tufani. Essa eu te peguei, hein? Muitas comemorações. Engasgado. Eu acho que aniversário tem que fazer da tua vida um aniversário quase que diário, que eu procuro fazer. Hoje vou jantar fora, amanhã também, sabe? Também, não, mas foi uma noite especial. Foi uma noite legal, foi bacana. Gostei mais da madrugada, aquela chuva forte. E como eu moro no morro, então a chuva é mais forte ainda. Achei muito interessante. Legal. Choveu em 10 horas uma média histórica, mais que a média histórica de dezembro. 102 milímetros. Eu fico muito feliz, assim, por todas as pessoas que me ligaram, foi mais de 1000 pessoas me mandaram pelo meu WhatsApp, Facebook, e também o meu amigo Alexandre Gadret, que é presidente daqui, a Cristina, foram os primeiros a mandar um viva voz, assim, me parabenizando, fico contente com a bancada e também com o pessoal da Rádio Granal, sabendo que as pessoas gostam de mim, que eu acho isso aí legal quando as pessoas gostam de você, sabe? E não, o cara é nojento. Não sou nojento, a única coisa é que eu sou um cara boa pinta. Se boa pinta é ser nojento, rico não sou nem um pouco de espírito. A gente, inclusive, comentou sobre isso, que tu vende uma imagem que não é a realidade. Não é nada. As pessoas podem achar que o Chicão é pedante ou que pensa só mas de jeito nenhum. Sabe aquele cão que ladra, mas não morde? Não, é totalmente diferente. As pessoas pensam que o Chicão é uma coisa e, olha, gente, não é mesmo, é bem pior. A gente briga aqui, mas é tudo brincadeira, tá? Eu sou um cara sabe, o Marlon sabe, sou uma pessoa extremamente humilde. Eu sou um cara que foi agraciado por Deus por coisas que dá muito certo. Berço, cultura, sabe? E o sexo feminino gosta muito de mim, entende? Então muito isso obrigada, é muito Marlon legal. Marcelo, tira a garrafa, foi um pedido. Precisa levantar um pouco a cadeira, que tá descendo. Pois é, a cadeira do Chicão, ele tá ficando cada vez mais baixinho. O Maurício podia fazer aqui quando a câmera for pra lá. Vamos aqui pro Gustavo Vitorino. Vamos lá. O STF hoje estava decidindo, já decidiu? Já decidiu. Há poucos instantes, por 5 votos a 4, não está decidido. Vamos deixar bem claro. É que, por ser um voto de maioria absoluta, uma votação que exige a maioria absoluta, 2 ministros não compareceram, o ministro Barroso e o ministro Lewandowski. Então, tinham apenas 9 ministros presentes e estava 4-4, quando a ministra Carmen Lúcia votou pelo 5-4. 5-4 quer dizer que as Assembleias Legislativas não poderão, pelo menos até agora, não poderão
impedir a prisão dos deputados estaduais quando essa for decretada em sede de medida cautelar. Então, o que acontece? As Assembleias Legislativas têm impedido essa prisão, alegando que é uma prerrogativa constitucional. Entendem, o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público Federal entendem que essa atitude, esse ato é inconstitucional e ingressaram no STF, pedindo que o STF, em sede de julgamento e concessão de medida cautelar, proibisse que as Assembleias Legislativas fizessem isso. Muito bem. A votação foi 5-4, mas não está encerrada. Faltam votar, repito, o ministro Lewandowski e o ministro Alexandre Moraes. Meu palpite, vamos ter 6-5. O ministro Ricardo Lewandowski faz parte daquela turma de humanistas, aquela turma dos coitadismos do STF, e vai empatar 5-5, dizendo que tadinho dos deputados estaduais não pode ser preso se não a Assembleia não aprovar. Muito bem. Mas eu acho que o ministro Barroso, que tem se mostrado bastante duro com a corrupção e com os projetos, as propostas e as decisões que atacam a corrupção, vai fazer o 6-5. Eram duas votações. Três. Eram três processos sobre imunidade parlamentar e mais a questão, sobre o mesmo tema. Mais a questão da alergia. Na verdade, eram 2 processos, 2 estados, mais o Rio de Janeiro. Né? Então, eram 3 casos que decidiam sobre o mesmo mérito. Então, a decisão de um engloba os outros. Engloba os demais. Temos 5-4 até agora. Temos que aguardar agora a próxima sessão para que o STF se manifeste de forma definitiva. Eu acho que o STF vai ter que manter o placar de hoje em 6-5 ou em 7-4, não sei. Porque pensem bem, se a interpretação dada for extensiva às assembleias estaduais, o que impede que as câmaras de vereadores peçam a mesma coisa? Ou seja, para se prender um vereador, vai ter que ter autorização da Câmara Municipal. Olha a várzea que vai virar esse país. E mais, se assim for, Mário Barcelos, eu vou pedir também para o meu condomínio lá entrar com uma ação. Quando forem me prender, vai ter que ter autorização do meu condomínio. Sim. Porque já que é bagunça, vamos fazer bagunça mesmo, né? O judiciário não existe mais. Esculhambação é esculhambação. Então, agora, me surpreendeu o placar apertado. Porque esse é tipo do placar que era para ser hoje 9-0, com os outros 2 votos 11-0. Mas não tem a ver com aquela decisão também do senador Aécio Neves, que era para ser preso, mas não foi. Teve muito a ver. E surpreendeu, por exemplo, 2 votos me surpreenderam bastante. A ministra Carmen Lúcia, que proferiu o último voto, na minha opinião, um voto absolutamente confuso, ela se atrapalhou, até para proferir o voto e depois para proferir o resultado. A ministra Carmen Lúcia fez uma atrapalhada. Eu não sei, eu tinha uma imagem da ministra Carmen Lúcia que se esvaiu, viu? Confesso a vocês. E me surpreendeu o voto do ministro Alexandre Moraes, que quando professor da USP e grande constitucionalista, porque eu estou vendo que não é, escreveu livros, desenvolveu teses sobre a importância de se derrubar o foro privilegiado, e aí votou hoje para foro privilegiado para deputado estadual. Ministro Alexandre Moraes, Mário Barcelos. Esse país não tem jeito. E a coerência? Cadê a coerência? Não tem, não Quer dizer, você escreve livros e livros mais livros, e na hora que você tem que decidir propõe uma literatura você contraria os seus próprios livros. É a mesma coisa da prisão em segunda instância. Que ele tinha uma posição, mas ele está com o processo, já está deixando claro de que pode mudar de ideia. Tem um amigo lá que está sendo processado, que vai cair na mão dele. Bom, aquilo que eu escrevi não vale. Vale agora, eu preciso ajudar meu amigo. Tá assim, gente. O que me entristeceu, gostei do resultado parcial, tomara que nós venhamos a vencer, nós, que eu digo, é a cidadania. Ou seja, não se pode... A imunidade parlamentar federal já é uma vergonha, imagine esparramar isso pelos estados. Deputado que tiver, que for amiguinho ou da base do governo nos estados, não vai ser preso nunca, porque a Assembleia Legislativa vai negar. Mato Grosso fez isso, o Rio de Janeiro fez isso, e acho que foi a Paraíba ou... Mato Grosso, já te digo, os 3 estados. Paraíba... Piauí, não? Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Rio de Janeiro. Quer dizer, e aí vai se esparramar por todos os estados. Daqui a pouco tem um deputado aqui que faz uma besteira, o juiz decreta a prisão preventiva dele, a Assembleia diz, não vai lá, nosso amiguinho, coisa e tal.
Mas não é só o Brasil que discute o foro privilegiado. A Justiça Argentina pediu a prisão da ex-presidente e senadora Cristina Kirchner. O juiz Cláudio Bonadio pediu a prisão preventiva da ex-presidente sob a acusação de acobertar criminosos iranianos envolvidos no atentado contra a MIA, Associação Mutual Israelita-Argentina, em Buenos Aires. O ataque aconteceu em 1994 e deixou 85 mortos. Governo Menem. O magistrado também pediu à senadora que ela perca o foro privilegiado, informou nesta quinta-feira o jornal Clarim. O caso agora será analisado pelo Senado, se Cristina, então, nega as acusações e diz que o governo do presidente Maurício Macri é o grande culpado. Usa o poder judiciário para perseguir os opositores. Tu lembras desse atentado? Eu já vi isso em algum lugar, né? Já vi esse discurso em algum lugar, né? Claro que lembro. Esse atentado a mim, isso envolve o Menem, inclusive o filho do Menem, eu conheci uma vez em Punta del Este, era um playboy lá, o Carlito Menem, que teve uma morte quando caiu um helicóptero, disse que houve um atentado contra ele. Toda essa história. Eu vou puxar isso para falar de uma coisa que agora eu prometo para todos os telespectadores, nunca mais na vida vou me pronunciar. Eu fiquei extremamente revoltado, como todo mundo na rua ficou revoltado, com aquela decisão do caso Kiss que a gente comentou aqui. Eu tive uma atitude que eu acho corajosa, veemente, e de personalidade que eu acho que as famílias, no mínimo, deveria alguém ligar e solidarizar comigo. Não. Ligaram para dizer o seguinte, tu está voltando à barbárie, incentivando as pessoas a fazer justiça às próprias mãos, todas aquelas coisas. Eu fiquei extremamente chateado com isso, porque eu tenho uma ligação muito grande com Santa Maria, minha mãe nasceu em Santa Maria, eu tenho uma tia-avó que ainda mora em Santa Maria, sabe? Eu gosto muito dessas áreas, mas nunca mais vou falar de Santa Maria. Não me interessa mais o que vai acontecer. Esses caras podem ficar em liberdade. Se a família pode ficar querendo fazer monumento, desfile com lencinho branco, flores, que não vai me sensibilizar em nada. O que eu fiz, eu deveria ter, no mínimo, um familiar ter dito, Chicão, nós estamos contigo, tu tem a razão. Talvez a gente não faça isso, mas você tem razão. Não, eu fui criticado por outras pessoas. Em troca disso, eu vou dizer o seguinte, eu vou para uma tese louquíssima até uma ironia, que lá no fundo, viu, Mário, tirando aquele ataque do que o Jim Jones e os seus colaboradores na Guiana, daqui a pouco alguém vai dizer à justiça que essas crianças, garotos e jovens, uma geração que se perdeu em Santa Maria, que eu tanto defendi, não foram mortas, não foram mortas, elas tiveram um suicídio coletivo, de repente. Porque é tamanha a covardia, Carla, das pessoas de Santa Maria, que não tem o mínimo respaldo. Por que tem a ver com Buenos Aires? Porque quando eu estive uma vez em Buenos Aires, eu fiz questão de gravar na frente da boate Cromayon, que fica no centro de Buenos Aires, que houve uma coisa exatamente que nem o caso Kiss. Morreu 191 argentinos, parece, Cromayon. O prefeito teve que fugir da cidade. Foi condenado e perseguido, queria matar o prefeito. Agora, o prefeito de Santa Maria ganhou, eu acho, com uma condecoração, para ser o nosso secretário de segurança. Olha que palhaçada esse Estado, Gustavo Vitorino. Você é um cara que trata com política, não vai ter que deixar de me dar razão. Olha que falta de decência e falta até de sensibilidade. O cara que é a responsabilidade máxima numa cidade é o prefeito, ele ganha, eu acho, com uma condecoração por não ter feito nada. Ninguém vai preso, as pessoas morreram, 600 feridos, e o prefeito é secretário de segurança. Isso aqui é uma piada mesmo. Sim, mas piada. Não é culpa dos familiares. Não, os familiares deveriam ter... Eu cobrei dos familiares uma atitude, e não houve atitude, não houve solidariedade no meu manifesto. Então, né, em relação ao caso Kiss, eu vou fazer que nem Pôncio Pilatos fez quando recebeu uma mensagem de Herodes e mandou Massala lutar contra Ben-Hur com as bigas. Eu vou lavar as mãos. Estou fora dessa operação. Gustavo Vitorino. Chicão, eu não vou concordar com você. Eu não vou atacar, os familiares que estão feridos, que perderam entes queridos, que estão revoltados com a decisão da justiça. Você cobrar deles porque não te ligaram, não te cumprimentaram, ou porque eles não saíram na rua, não quebraram o Tribunal de Justiça, ou não quebraram a cara dos acusados. Ah, não, Chicão, para aí. Não, eles têm que aplaudir, tem que fazer um memorial. Um memorial e uma passeata de lencinho branco. Não é assim. Você não pode tratar o sentimento das pessoas com uma tragédia pessoal como essa, como algo personalíssimo. Quer dizer, você cobrar das pessoas mais atitudes, eles têm associação.
Eu cansei de entrevistar o presidente eles dessa associação. Eles estão sempre ali junto com o juiz, eles estão ali cobrando. Eles chegaram a ser processados pelos promotores, de tanto que tiveram iniciativa. Eles tiveram iniciativa, eles cobraram dos promotores, cobram, vêm a Porto Alegre, vão no Tribunal de Justiça, se manifestam. Pô, eu não quero mais saber desse caso. Assim. Não, tudo bem, é um direito que você tem de não querer mais saber, não toco mais no assunto, pô, tudo bem. Mas daí a cobrar que eles não te ligaram, que eles não te procuraram, porque você se manifestou. Tem uma solidariedade. Agora os culpados não tem solidariedade. Não, claro que tem. Calma, não se pode personalizar uma tragédia como essa. Esse é o Brasil. Fazer esse tipo de cobrança, sim, Esse é o Brasil. Tu viu o caso da Argentina, o caso Cromagnon, igual o caso Kiss. Olha como é que exageram lá. Mas o povo argentino é totalmente diferente do povo brasileiro. Exatamente. Eles têm outro temperamento, eles pensam de outra forma, eles agem de outra forma. Eles colocaram presidentes na cadeia, não colocaram? Colocaram os presidentes militares na cadeia, um morreu sentado no vaso sanitário, o Jorge Rafael Videla e assim por diante. Os argentinos pensam de outra forma. Nós pensamos diametralmente de uma forma diferente. Mas eu queria falar um pouco a respeito de um cidadão chamado Donald Trump. Hoje ele é uma personalidade, a maior personalidade do mundo, evidentemente, através desse seu último ato, quando transfere a embaixada americana para Jerusalém e, evidentemente, que é um ato simbólico, mas um ato que representa muito. Os palestinos não têm nenhum aliado, eles não têm aliados. Mas eu gostaria de falar a respeito da assinatura do senhor Donald Trump. Eu recebi hoje o método Hadait, não sei se essa é a pronúncia correta. Sobre as letras, eu vou mostrar a assinatura deles, calma. Letras mais altas do que largas. É um gesto altivo como o de quem olha os outros por cima. Forte orgulho. Tende a impor seus critérios. Confere a personalidade dele? Claro. Segundo, o D dele, praticamente ilegível e com um ângulo marcado à esquerda, típico das pessoas que vivem fechadas em seu mundo, que não se preocupam se fazer compreendidas. Dureza nas relações íntimas. Terceiro, traços paralelos em espelho, manifestação dos atributos de caráter como vaidade, arrogância, o orgulho excessivo e a falta de modéstia. Quarto, assinatura vertical e ligada, lógico e pouco emocional, analítico, prático e independente. Sabe o momento que tem que atuar. Perfeito? E último, final regressivo e para baixo. Teme os contatos com os outros e para se mostrar indefensiva. No fundo, indica que existe uma grande insegurança que se oculta na forma de forte autoafirmação. Lê o meu horóscopo aí também, por favor. Eu vou ler para o senhor. Não é a análise da assinatura. É uma análise que foi feita nos Estados Unidos, está aqui. Pô, tudo que eu falo é bobagem. Só o que vale. Eu falo de lá, não, aqui não. Então deixa. Mostrei a assinatura, está aqui a assinatura. Eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma análise da personalidade do Trump, que me parece ser muito parecida, esta análise, com um tipo de comportamento do senhor Donald Trump, que está aí demonstrado através de todos os seus movimentos, todas as suas atuações. Então, eu tive a pachorra de trazer esta assinatura para que vocês pudessem confrontá-lo e ouvir aquilo que foi dito através deste método. Eu agora vou pegar a assinatura do senhor Gustavo Vitorino, vou levar a assinatura dele, vou mandar para os Estados Unidos e vou pedir uma análise completa do temperamento do senhor Vitorino. Muito bem. Aqui, ó, pé de alface, peraí um pouquinho, deixa eu só te avisar uma coisa. O que é isso? Se mandar para eles a assinatura... Não, isso é inveja, porque olha aqui, ó, a camisa... Negócio de desconstrução. Camisa do Pra mim, Marley a desconstrução só dá ibope pra mim. Deixa eu te dizer, a camisa do Marley Marcelos é maravilhosa e ainda combina com os olhos dele. Isso aí é pura inveja. Tem razão. Muito obrigado, você é minha amiga, realmente. Tá, o pé de alface com azeitona, então. Olha aqui. Pode dizer é o seguinte, eu vou pegar o teu... E tu tá que nem o sol. Cheio de raios de sol. O meu aniversário comprando camisa pra ti. Comprei uma cor de rosa bonita pra ti. Rosa? Eu quero fazer as coisas bem com meus amigos. Jenny Joplin, obrigado. Eu não chamei de pé de alface. Obrigado, Jenny Joplin, obrigado. Olha aqui, seguinte, Marne, esse negócio de análise por caligrafia, isso aí já foi desmascarado esse negócio várias vezes. Eles pegam a assinatura de pessoas desconhecidas e mandam para um... o nome acho que é papilocopista, né? Date papilocopista. Ajude. Alô, telespectadores, ajudem. Mandaram. Mas de cada 10, eles acertavam duas. Com a personalidade dele. De cada 10 acertavam. Mas você pegar a assinatura do Donald Trump e fazer análise conhecendo o Donald Trump é fácil.
Eu quero ver pegar o negócio... Pegar a sua assinatura a minha. Manda a minha pra esse cara aí. Também. Ele é uma estrela, uma personalidade. Não, eu sou conhecido só na América Latina, nos Estados Unidos não. Tu é conhecido até o Bambituba. Onde o sinal na Pampa perde, tu caiu. Não é mais ninguém. É só na América Latina. Pra cima. Agora o Marne Barcelos trouxe o assunto do Donald Trump e então hoje, claro, a decisão dele de declarar Jerusalém como a capital trouxe... exatamente, mas trouxe uma repercussão falando grande. sério, eu acho que essa decisão de declarar Jerusalém foi uma provocação deliberada. Isso foi pensado. Mas é evidente. Nós comentamos ontem, o Donald Trump, ele quer tomar algumas atitudes, mas precisa pretexto. E ele não tem pretexto ainda. Como é que você faz... Começou a intifada lá, hein? Pois é isso que ele está querendo. Eu acho que nessa hora, essa provocação que ele fez é exatamente para que haja uma reação do mundo árabe, que essa reação se configure em algum ato terrorista, algum ato de violência, alguma declaração mais contundente. Os palestinos hoje já se revoltaram, já foram às ruas dentro dos Estados Unidos. Eu acho que ele acha que vão atacar o território americano. Mas eu acho que tudo isso faz parte da provocação. Porque lembra que o George Bush conseguiu a reeleição com o medo interno. Quando o medo atingiu os Estados Unidos, eles votaram. Quando o medo atinge, você vota em quem? Em quem grita mais alto, em quem se mostra mais valente. E eu acho que o Donald Trump está precisando isso. A intenção, a sensação que eu tenho é que essa declaração dele foi uma espécie de provocação calculada. Ele quer uma reação porque ele precisa fazer algo nesse momento. É a sensação que eu tenho. Porque, Marne, se não for isso, Marne, aí eu vou aceitar a tese de que ele é maluco. Aqui, atualidades@pampa.com.br, vamos à opinião dos nossos telespectadores. O James Ludwig, de São Leopoldo, diz o seguinte: querida Liga da Justiça dos Pampas. Eu adorei. Muito bem. Recentemente, nesta semana, vocês falaram de Camboriú, que não foi bem administrada e agora está cheia de prédios e sujeira. Também vocês falaram nesta semana que o prefeito de Porto Alegre estava perdido e não sabia o que fazer. Bom, se juntar essas duas coisas, vocês terão São Leopoldo. O Chicão vai concordar comigo. São Leopoldo já foi uma das melhores noites do estado. Eu vivi. E hoje está lixo. São Leopoldo está no meu livro, Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, tem um capítulo sobre a Factory. A Factory, que te lembra? É um dos lugares mais lindos de Porto Alegre, gente bonita. Eu conheci uma ex-mulher minha na Factory. Quantas mulheres o senhor já teve na vida, seu O cara não pode? Tu quer que eu tenha bastante homem? Não sobra nenhuma, nem pra mim, nem pro Vitorino. Não, o Vitorino não faz força. São Leopoldo era genial, as pessoas saíram daqui, o meu amigo Peri, que é um advogado, o Vitorino deve conhecer, amigo nosso aí, sempre ia para São Leopoldo, os camarotes. São Leopoldo virou uma faixa de Gaza, aquela independência. Graças a esses prefeitos, nada a ver que São Leopoldo tem. Mas eu vou aproveitar uma deixa, que tem uma cidade que eu sou apaixonado, se chama Osório, que eu espero um dia ter uma casa no Morro da Borrússia, que é o lugar mais lindo que tem. Meu amigo Jorge Alimon comprou vários hectares, eu pedi um pequeno terreno de 10 por 30 para ele, acho que ele vai me dar daqui a alguns anos. Eu quero mandar um beijo para a Sônia e a Ju Ribeiro, que são as mulheres mais lindas de Osório, que assistem muito o programa, que diz que Chicão Tofani tem muito fair play, que é um look assim com muito swell, sabe? Carla, aqui no WhatsApp do Atualidade, as pessoas estão concordando muito com o Chicão Tofani. Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar através do nosso e-mail também. O Jorge de Viamão diz, aí Chicão, desde que o governo nomeou César Schirmer, secretário de Segurança do Estado, me caiu o queixo e o cara tinha que estar preso. É a opinião do nosso telespectador. Concordo com o Chicão, premiaram o prefeito dando-lhe um cargo no governo do Sartori. Não sou a favor da lei dente por dente, olho por olho, mas dar o cargo de secretário de segurança para ele só aumentou a criminalidade. Por muito menos, o Vantuir, o outro secretário, caiu, né? Esse secretário não está coerente com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Isso é a Marli Pires que mandou um comentário. Mas, Jéssica, é um deboche ele ter sido premiado com cargo. Eu acho um deboche. Aqui, ó, deixa eu só ajustar aquele negócio da grafia.
papiloscopista, analisa digitais. E qual Digitais. é Grafologista, que analisa letras e traços da escrita. Obrigado a Deise Vaz. A grafia, a ortografia. Minha amiga Deise Vaz, que está nos assistindo, psicóloga. A sua letra é bonita, senhor Vitorino? Um horror. Ah, a minha também é um garrancho. Pela letra eu tinha que ser médico. Sabe que a minha letra já foi bonita, mas eu acho que a gente para de escrever e vai, digita, e aí agora quando eu vou escrever, chega a me dar preguiça e dor na mão de A escrever. gente perde o hábito, né? Perde o hábito. A gente Escrever perde só o no hábito. celular. Aliás, eu acho assim, ó, que o médico faz um curso de grafia, de português, e o farmacêutico faz um curso de tradução simultânea da letra do médico. É verdade. Porque só o farmacêutico consegue entender a letra do Mas médico. tem uma lei... Entendeu? Você chega lá com um negócio absolutamente incompreensível. E dá pro farmacêutico, ele vai lá e traz o remédio. Não dá nem para pedir pelo telefone. Tem uma lei proibindo isso. É verdade. Não dá para pedir pelo telefone. Tem uma porque lei vai proibindo isso, hein? Tem uma lei proibindo, claro, tem que escrever legível, que as pessoas possam entender. Bom, mas se a pessoa não tem então, uma letra 90% dos legível, médicos vão ter que mudar de Quem é profissão. que obedece lei no Brasil? Eles vão ter que mudar de profissão, 90% dos Dona médicos. Carla. Exatamente. Parece que eles fazem pior ainda só de propósito. O Martin precisa falar. Não precisa. Eu quero falar sobre o dia da importância do dia de hoje na história. Hoje é o dia do ataque a Pearl Harbor, no Havaí, né? No Honolulu, nas ilhas havaianas. Pearl Harbor, que deu início à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. No dia 7 de dezembro de 1941, às 8 horas e 15 minutos da manhã, a esquadra japonesa se aproxima de Pearl Harbor e os aviões japoneses levantam voo com seu famoso grito Tora, 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 que significa tigre, 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 né? Que daí eu vou mostrar para vocês um livro que conta toda essa história. Então, a partir daquele momento, é feito o ataque. Os americanos já sabiam do ataque japonês, tanto é que retiraram os 3 porta-aviões mais importantes da frota americana e levaram, dizendo que teriam que ser consertados. Morreram 3.425 cidadãos americanos nativos que viviam naquela ilha. O presidente Franklin Delano Roosevelt, no outro dia, dia 8, ao Congresso americano e declara: hoje é o dia da infâmia, né? Da infâmia. Os japoneses tinham só essa alternativa: atacar ou se render aos Estados Unidos, em função do corte do petróleo que era vendido ao Japão, e o Japão não poderia mais manter as suas possessões que se iniciaram em 1931 dentro do território chinês. Kamikaze. As pessoas perguntam, o que é? Vento divino. Exatamente. E por que vento divino? Porque há centenas e centenas de anos, quando estava construindo o império, o Japão estava crescendo, uma frota chinesa de barcos daquela época se aproxima do Japão para massacrar os japoneses. E o que acontece? Corre uma tempestade e faz sossobrar todos aqueles navios. Então os japoneses deram aquilo o nome de vento divino. E kamikaze era o nome dado aos pilotos suicidas da Segunda Guerra Mundial, já no final da Segunda Guerra Mundial. Eu quero mostrar para vocês esse livro da minha coleção Rennes, que é uma coleção maravilhosa. Está aqui a capa do livro, eu não sei se eu posso mostrar. Esse aqui, né? E esse é a capa do livro, da coleção Rennes. Essa coleção tem 108 livros, né? E aqui está esta figura, este homem aqui, que era o homem importante, um almirante da esquadra, que aqui aparece, o Tojo, que foi o grande comandante, o grande articulador deste conflito, do início desse conflito, que dá início, então, à participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E a partir desse momento, a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos a Itália também declara guerra. Entrou no pacote, porque ela pertencia ao eixo, né? A Itália, a Alemanha e o Japão. E se inicia, então, o maior conflito da história da humanidade. E a tendência era os Estados Unidos... E agora o Havaí está em estado de... Eu tenho uma pergunta importante. Como é que é estado de alerta? Isso, né? Eu tenho uma pergunta sobre o Pearl Harbor e o ataque dos japoneses. Por que os pilotos kamikaze usavam capacete? Era de couro. Ah, sim. Obrigado. Dona Carla,
Eu queria aproveitar o dia de hoje, um dia muito importante para mim. Sabe por quê? Porque hoje é o dia que faz aniversário a cidade que a minha família veio, Pescia, que é do lado de Florença, onde os troianos chegaram depois da Guerra de Troia, e as cores de Pescia, as cores de Florença, se chama viola. Então eu fiz essa camisa XT, que se chama Florença Viola, violeta, que é a cor que se chama La Fiorentina, que as mulheres usam roupa alguma violeta. obra de Bernini? Deve ter Bernini, aquele célebre artista italiano. Quem nasceu nessa cidade foi Pinóquio, sabia? Em Pescia. A cidade de Pinóquio, o narigão dele crescendo sempre. Legal. Isso tão bacana aí. Marne, uma mensagem para ti do Carlos Flávio de Santa Maria. Senhor Marne, o presidente Donald Trump vem fazendo até o momento um belo governo, elevando o status moral do povo americano. A decisão de mudar a capital israelense de Tel Aviv para Jerusalém foi aprovada no Congresso americano na década de 80. O que faltou foi coragem dos antecessores. Sabe por quê? Os problemas de Jerusalém? Porque os árabes reivindicam Jerusalém. Né? Sim. Esse é o grande problema. Aquela cidade, em realidade, antes, quando aquela região era dominada pela Inglaterra, pelo Reino Unido, a Inglaterra dominou toda aquela região. E quem domina agora é os Estados Unidos, todo mundo sabe disso. Então foi prometido que parte da cidade seria, a Jerusalém seria Palestina, dos palestinos. Né? Os judeus se instalaram, começaram no movimento geopolítico e tomaram conta da cidade. E agora, sem dúvida alguma, será a capital de Israel. Agora, essa história toda tem um filme que até sugeria ao telespectador assistir, chama Cruzada. É genial, aparece a invasão, tudo que aconteceu em Jerusalém. Como é que foi a disputa por Jerusalém? A história do Saladino. A história de Saladino, isso aí. Muito legal. É muito legal. Boa noite, bancada. Caso Boate Kiss, lá em 2013, eu já sabia que ia ficar nada por nada. Outro dia passou na TV uma mãe falando para o desembargador: senhor, podia ser uma filha sua. E ele disse friamente: meus pêsames. E só. Ninguém sente nada. Olha o caso da Chapecoense. Passou um ano e nem falam mais nem na TV. É o que diz a Leila Monteiro. Só que a Chapecoense foi diferente. A Chapecoense, ela teve garra, dignidade, força, deu a volta por cima, e a Chapecoense continua sendo um clube que está indo pro lado melhor que o Inter, disparado, já está na Libertadores. Né? O Inter vive do passado. O Inter que nem aquelas mulheres ganharam um título de beleza há 30 anos atrás. Eu era bonita, a mulher tá um caco. Entendeu? Ex-miss nunca, continuam sendo miss. Pela primeira vez, o Vitorino foi respirar e eu consegui falar. Ganhou a respiração do Vitorino, não consegue falar. Respiração. Isso é o ex. Vai, agora continua. Eu quero mudar de assunto, porque hoje eu recebi um comunicado muito interessante. Eu e milhões de brasileiros recebemos um comunicado hoje que prova mais uma vez que o Brasil está entregue nas mãos de pessoas que estão se lixando para a cidadania, para a decência, para a honestidade. A ANS, Agência Nacional de Saúde, que controla os planos de saúde, autorizou um reajuste de 13,88%. Ao mesmo tempo em que nós, detentores de planos de saúde no Brasil, recebemos o comunicado das nossas operadoras de que seria aplicado esse reajuste determinado pela ANS. Olha bem, não vai brigar com o seu plano de saúde, não tem nada a ver com isso. ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, o governo divulgava em Brasília, através do Banco Central, de que a inflação no Brasil pode fechar o ano de 2017 abaixo de 3%. Portanto, fora da meta. A meta era 4,5%, com uma variável de 1,5% para mais, 1,5% para menos. A variação de 1,5% para mais ou 1,5% para menos seria compreensível. Muito bem. O Banco Central admite, o Ministério da Fazenda admite de que nós podemos fechar abaixo de 3%. Portanto, com uma inflação quase residual. E criminosamente, a ANS determina um aumento de 13,88% para os planos de saúde. Mais de 4,5 vezes a inflação. Isso vem acontecendo ano após ano, onde a ANS determina aumentos, o dobro da inflação, no mínimo. Eu estou me controlando para falar o que eu penso e o que eu gostaria, mas do fundo do coração eu gostaria que o Ministério Público Federal, alguém investigasse o que acontece na ANS, quem são os conselheiros da ANS, quem os indicou,
Qual é a relação que eles têm com os planos de saúde? Porque o que eles estão fazendo no Brasil é tão criminoso quanto essa proposta de reforma da Previdência que o senhor Michel Temer está apresentando. A ANS está assassinando dezenas de milhares de brasileiros velhinhos que pagaram a vida inteira um plano de saúde e nos últimos anos não estão conseguindo acompanhar o aumento que ela, a ANS, está determinando aos planos de saúde. Portanto, Ministério Público Federal, a missão de vocês é cumprir a lei, fiscais da lei. Por favor, vejam o que está acontecendo na ANS, porque é criminoso com a cidadania o que essa agência está fazendo. A exemplo da ANAC, que criou essa barbaridade da cobrança das bagagens e o preço da passagem aérea, segundo o Diese, puxou a inflação de outubro e de novembro. E venderam o peixe dizendo que a passagem teria queda de preço. Não teve. A ANS está fazendo isso silenciosa e criminosamente. Ela está provocando a saída de planos de saúde de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que vão morrer na fila do SUS. Velhinhos, gente que pagou uma vida inteira e não consegue pagar o reajuste. Isso é muito triste. Eu peço que o Ministério Público Federal, deve ter alguém do Ministério da Justiça, Ministério da Fazenda, Planejamento, seu Michel Temer, a ONU, o diabo que o carregue. Alguém tem que olhar isso, porque está muito escancarado o que estão fazendo com a cidadania. É criminoso isso. Tão criminoso quanto o que a ANAC fez. Então está na hora de alguém se manifestar. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa inflação. Falando exatamente sobre a inflação e o aumento de preços, o nosso telespectador Admar Ferreira diz o seguinte: olá, bancada. Não sei quanto está o combustível agora. Só sei que o ano que vem vai estar mais do que R$10. Ninguém controla nada e só sabem aumentar. Abraços, Admar, Guaíba. E ele tem razão, porque essa história de estar na meta de 4,5, mas como assim? Subiu o gás de cozinha, subiu o combustível, subiu a eletricidade, eu vou te dar os números. Eu vou te dar os números. Eu tenho aqui. Eu vou te dar os números. Nos últimos 6 meses, o gás de cozinha subiu 68%. Puxa. 6 meses. 68%. Energia elétrica. Nos últimos 12 meses, subiu 72%. Gasolina, desde o início do governo Michel Temer, portanto, há 1 ano e meio, subiu 77,4%. Aí eles vêm me dizer que a inflação no Brasil é de 3%. Estão achando que a gente tem cara de palhaço. Eu sou feio, mas eu não sou palhaço. Eu sou só feio. Nem palhaço. Eu acho que é uma falta de respeito. Eu acho que é uma falta de respeito que estão fazendo com a cidadania. Mentem descaradamente. Compram parlamentares de forma escancarada, estão recebendo parlamentares do tipo: como é que eu posso lhe ajudar? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu precisava do seu votinho para a Previdência. Aquele negocinho da Previdência, que eu quero ver se assassino uma geração inteira de velhinhos para sobrar mais dinheiro para nós aqui, né? As nossas aposentadorias de 30, 40, 50 mil. Então eu queria ver se eu posso ajudar o senhor. O senhor precisa de algum milhãozinho em alguma conta numerada no exterior? Porque a sensação que a gente tem é essa. É isso que estão fazendo com o Brasil. Nós temos, infelizmente, tribunais superiores que estão se acovardando para o legislativo e o que é pior, está sobrando para o cidadão. A inflação, os números da inflação brasileira são mentirosos, mas estão longe de ser 13,88%, viu, dona ANS? Eu vou dizer uma coisa, isso que o Vitorino falou é uma coisa absolutamente correta. Ele falou até com muita calma, com muita paciência, com muita blandícia, porque não dá mais para aguentar esse status quo, não dá mais para aguentar essa passividade nossa, minha, de vocês. Ninguém faz nada, as pessoas só reclamam e ninguém faz nada. A vacuidade, o vazio de poder que nós temos, o poder é para eles. Eles só pensam neles, eles não pensam no povo brasileiro, em você que ganha salário mínimo, quando um jantar em qualquer restaurante razoável custa mais de R$1.000. Estou mentindo, Chicão? Não estou mentindo, é verdade. Qualquer restaurante médio, não estou falando grandes restaurantes. Se você for tomar uísque, vai sair R$2.000 e o salário mínimo não alcança R$1.000. E 90% das famílias brasileiras vivem com o salário mínimo, sobrevivem, vegetam com o salário mínimo. E aí o que vai acontecer? A gente vê essas histórias todas, essas mentiras, um país eivado de mentira, onde o Lula diz que é totalmente inocente, o Alckmin diz que não tem nada a ver com isso, o outro não tem nada a ver com isso, etc. Então, está restando uma esperança.
para o povo brasileiro. Está tudo indo para o seu Bolsonaro, porque o Bolsonaro representa o novo. Já vão dizer que eu estou dizendo que ele representa o novo, ou estou mentindo? Ele representa alguma coisa chamada autoridade e disciplina. E é isso que o povo brasileiro está exigindo e pedindo. Eu falo com pessoas, dezenas de pessoas todos os dias, as pessoas iludidas com o procedimento desse governo. Qual é o interesse por detrás dessa mudança da Previdência? Qual é o grande interesse? Por que essa pressa? Vai. Aí muda a Previdência. É para o Brasil? É para o bem do Brasil? Ok, não quer, o povo não quer. Vamos esperar para o ano que vem. Vamos passar isso para o próximo presidente, o próximo governo. Por que tem que ser agora, em dezembro, a semana que vem, Vitorino? Exatamente. Por quê? Me perdoe a diatriba, o jeito nervoso, agressivo de falar. Não, mas eu fico indignado com isso. Olha o que nós... Olha, eu sou um avô. Eu já tenho um neto com 22 anos de idade. E digo a vocês, eu nunca vi o Brasil, usando o termo do Vitorino, tão esculhambado, tão derrotado. Nós estamos de joelhos perante esses governos que nós tivemos ultimamente. Cada um mais mentiroso que o outro. Me desculpem. Olha, o nosso telespectador Paulo Leitão escreve o seguinte: pela primeira vez, senhor Chicão acertou no seu comentário. Infelizmente, vivemos no Brasil um país que emburreceu totalmente a sua população e a tornou inerte. Nossas leis retrógradas fazem inverso. Não pagar pensão, fica preso sem fiança. Tirar a vida de alguém tem habeas corpus. Uma inversão de valores incrível. O povo só sabe fazer passeata pela paz, mas, infelizmente, muitos livros especificam, no qual o senhor Marne deve conhecer, que diz: para realizar a paz, somente uma guerra. O país está no fundo do poço, mas estamos hoje descobrindo que o fundo do poço tem um subsolo. Fraterno abraço a toda a bancada. E os nossos telespectadores todos concordam com o Marne. Mas não dá para aguentar mais. O único herói que eu conheci foi Mahatma Gandhi, a grande alma, né? Que ficou destruído, ele ia para a cadeia, fazia greve de fome, porque os ingleses tomaram conta da Índia. A Índia era uma colônia inglesa com 90 mil soldados que comandavam 400 milhões de indianos. Até o momento que a Inglaterra falida, depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram que entregar. Em 1947, acontece a partilha das Índias, né? Os budistas, muçulmanos, criação do Paquistão e a criação da Índia, a famosa partilha das Índias. Mas o Mahatma Gandhi era um homem extraordinário que pregava a paz. Eu quero paz, eu quero paz. Ele que dizia, né? De tanto sobre a pena de talhão, olho por olho, dente por dente, ele dizia: se formos assim, nós vamos acabar cegos, né? Porque tem que dar o olho. Agora, como é que ele morreu? Assassinado. Ele morreu, ele foi vítima da violência. E todas as grandes transformações do mundo aconteceram através de revoluções. De direita, ou de esquerda, ou de centro, não me interessa. Mas a índole do povo brasileiro, talvez, graças a Deus, seja diferente, Vitorino. Hoje eu recebi... Desculpe. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que pediu para não ser identificada por motivos óbvios. Se identificou para mim, pediu para não ser identificada publicamente. E me deu uma informação que eu fui conferir a informação e depois acabei recebendo, vendo na rede a repercussão. Um colunista de um jornal aqui do Rio Grande do Sul disse hoje que o governo militar tinha corrupção, que era tudo mentira, que não existia segurança, que se vendia ilusão e que, enfim... Olha bem, eu até vou dizer, o Luiz Fernando Veríssimo, que escreveu no Jornal Zero Hora, uma coluna hoje, atacando os militares. É um direito que ele tem de ter essa opinião. Eu fui leitor muito tempo do Luiz Fernando Veríssimo, os contos de Veríssimo. Fui, hoje eu não levo ele mais a sério. Se ele escrever sobre humor, eu leio porque ele é um bom humorista. Mas o problema é que quando você falar em política, em regime político, e num país como o Brasil, não se pode fazer humor. E ele faz humor quando fala de política. Então, assim... Eu lancei o desafio aqui, eu gostaria que me apontassem um oficial do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica que ao final do regime militar tenha ficado rico. Rico. Todos os presidentes e ex-presidentes brasileiros estão sendo processados. Alguns podem ir para a cadeia a qualquer momento. Todos terminaram os governos ricos. Muito ricos. Muito ricos. Os generais... O Costa e Silva morreu doente num hospital militar. Teve um AVC. Emílio Garrastazu Médici morreu doente num hospital militar. Castelo Branco morreu doente no hospital. Não morreu no acidente de acidente de avião, perdão. Acidente de avião. O Ernesto Geisel
morreu com uma propriedade que ficou de herança para os seus Figueiredo filhos. com um apartamentinho em Copacabana. Figueiredo com um apartamento, teve que vender um sítiozinho que ele tinha lá em Teresópolis para pagar as contas no final da vida, porque não tinha. Ele me contou isso. Não tinha. Então, assim, esses foram os presidentes militares. Ah, mas teve mortes, perseguição. Ué, a Comissão da Verdade, formada por ideólogos de esquerda, identificou e divulgou um relatório com 268 mortos. Eu já disse, é o número de mortos no feriadão de carnaval no Brasil. E isso é uma ditadura sanguinária? Ditadura sanguinária da Argentina, que morreram 120 mil, do Chile, mais de 150 mil. Isso é ditadura sanguinária. Então, assim, os meios militares, oficiais da reserva, pessoas ligadas digamos assim, ao resgate da história brasileira, se mostraram indignados. E nos muitos grupos que eu li coisas hoje, eu fiquei muito decepcionado e muito assustado. Então eu devo a esse cidadão, posso identificar, é um cidadão, é um oficial da ativa do Exército, que me ligou e disse que fazia parte do clube militar e disse, olha, eu não gostaria de ser identificado, mas a gente ficou muito chateado que isso aconteceu, eu gostaria que o senhor lesse e fizesse o seu próprio julgamento. Ele não emitiu juízo de valor, ele pediu que eu lesse e emitisse o meu julgamento. Honradamente. Porque é telespectador desse programa. Honradamente. Então eu li e respeito ao senhor e aos militares que perderam a vida também, porque muitos militares perderam a vida para impedir que o Brasil virasse um país comunista, que nós fôssemos hoje uma Cuba, uma Venezuela ou coisa parecida. Eu devo essa explicação e esse comentário. Obrigado pela gentileza e pelo privilégio do contato. A vereadora Mônica Leal está processando um vereador suplente do PSOL e ainda está pedindo indenização de R$10 mil por desconforto psicológico. O nome do vereador é Marcelo Rocha, que escreveu no seu Facebook o seguinte sobre a ditadura militar. Se aprofundam as relações escusas do Estado brasileiro com as empreiteiras e se elevou a dívida pública. Além de classificar o episódio como vergonhoso para os direitos humanos, como torturas, perseguições e mortes. A parlamentar, Mônica Leal, então, no seu post, é descrita como defensora envergonhada da ditadura militar e que usa de subterfúgios linguísticos para disfarçar sua admiração por essa época inglória. E ainda chama ela de mentirosa. O que ela fez? Ela foi na justiça, está processando, a justiça em liminar mandou tirar do Facebook. Ela ainda disse que procurou o Robaina para, então, tentar fazer com porque que ele porque esse vereador substituto é chefe de gabinete do Robaina. Exatamente. Eles querem uma boquinha lá, né? Exatamente. Lá. Mas não deu em nada, então ela entrou na justiça para pedir indenização. A Mônica tem razão. Tem razão. Ela tem razão no conteúdo, mas eu acho que ela errou no fundamento. Aliás, tem razão no fundamento, mas errou na prática. Eu acho que ela deu vitrine para alguém que não merece. Significante. Alguém conhece esse rapaz? Nunca ouvi falar. É um suplente lá que deve ter meia dúzia de votos. Mas se sentiu ofendida. E aqui ele ofendeu, chamou de mentirosa. Chamou ela de É capaz dela perder, hein? Não, acho que... Eu não sei, eu não quero julgar o mérito, porque eu não conheço a íntegra do discurso desse rapaz. Mas uma coisa está evidente. Não, você não entendeu, o pessoal, a gente sabe de que lado fica, de que lado está. Então, acho que não resta muito. O confronto de ideias e de ideologias é normal, ainda mais num parlamento. Mas não se pode usar palavras pejorativas e ofensivas. Mas é evidente, aí o crime está aí. Eu só quero mandar um abraço para a minha querida cidade de Montenegro, para a dona Tânia e o seu Rubem, do bairro Ferroviário de Montenegro. Eu tenho grande ligação com Montenegro, adoro aquela cidade lá, né? Fui noivo de uma garota de Montenegro. Mas não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso, sinceramente. Sinceramente. A musa de Montenegro. Não há um lugar que eu fale que ele não tenha tido uma noiva, uma esposa, uma concubina. Uma concubina. Por que eu faço o quê? Que barbaridade. Noivo de outro. Tânia e Rubem, não levem a mal, ele está querendo ir para aí. Bairro Ferroviário Montenegro, um abraço, eles assistem todos os dias o programa, gostam de todos nós aqui, acham as mulheres lindas na mesa e tal. Se queixa um pouco como é que eu chamava de Montenegro? Black Hills. Que as Montanhas Negras, que tem os Sioux no Dakota, é Montenegro. Montenegro no Dakota, nos Estados Unidos, é mais fértil, chama Black Hills. Não seria Black Mountain? Eu também acho. É que ele vai pela tradução exata da história. Não. Rio é colina. Não é colina? Coisa. Rios é colina, é montanha. Não, senhor. Não, montanha é montanha. Montanhas Negras. O general Custer perdeu para todos sentados. Montenegro, Black Mountain.
também. No Little Big Horn, eu estudei aquilo ali, querido. Você estudou Querido. Big o quê? Little Big Horn, o pequeno grande riacho, onde houve um massacre americano dos índios contra a 7ª Cavalaria. Big Horn é o pequeno corno. Não. Tem um riacho que Horn. Little Big Horn. É o nome do riacho. Exatamente, está naquele livro. Horn significa Deixei meu corno, coração na aspa. curva do rio. Isso, I left aspa. my heart in order to Isso, eu li live. esse A história livro. do cavalo louco. Eu tenho esse livro É uma na tese minha minha. biblioteca. Uma tese. Ministro do STF determina quebra de sigilos bancário e fiscal de Aécio Neves, da irmã, do primo e também do ex-assessor do senador Zezé Perrella. Essa foi a decisão de Marco Aurélio Mello no dia de hoje. Então, determinou a quebra de sigilos bancário e fiscal de Aécio Neves desde 1º de janeiro de 2014 até maio de 2017. Insípido, A inodoro e a inefetivo. senhora é advogada, né? A senhora fez o curso e tal. Sim. Então eu gostaria que a senhora me explicasse. Por que a irmã foi para cadeia, o primo foi para cadeia, ele não vai para cadeia? Porque ele tem foro privilegiado, amigo. Entendeu? O STF amarelou. Exatamente por isso. Carla, essa medida, embora seja adequada e receba o apoio de todos, ela para mim é insípida, inodora, Indolor, incolor, não vai dar em nada. Porque sabe o que acontece? Tem um nível, viu, Marne? Tem um Pois não, nível senhor. de pilantra, o grande corrupto, que não tem nada em nome dele, Chicão. É tudo Nada, com tudo laranja. laranja. É tudo laranja. É uma laranja. Você É um não pomar de liga. laranja. Você não liga ele a nada. Nada. Ele é totalmente invisível. Blindado pelo Ele é laranja. invisível. Né? Tem gente no Brasil que a gente sabe que é corrupto, é ladrão. O sujeito tem uma fortuna, ele e a família dele, incompatível com o cara. Nunca plantou um pé de milho, nunca produziu um parafuso. E é milionário. Só viveu em Brasília pelos bastidores, com cargos ou não. É que aqui a justiça então não vai no laranja. a gente sabe que esse é sem vergonha, ladrão, é pilantra. Muito bem. Esses caras, tu não acha nada em nome deles. Esses dias eu conversei, espertos. a gente critica aqui o fiscal da Receita, pessoal da Receita, tem um amigo que é auditor da Receita, um dia me ligou, pá, Vitorino, tu deu um pau na gente lá no programa, vou te explicar como é que é. E aí ele me deu uma aula de 30 minutos. Tudo isso. A Receita... não acredito. Não, mas ele explicou tecnicamente. A Receita tem equipes que monitoram grandes fortunas. Mas ele me ensinou isso, ele disse o seguinte, esses grandes pilantras... Esses caras, tu vai ver a movimentação bancária deles, é meia dúzia de R$1.000. Tu vai ver as propriedades deles no imposto de renda, é um apartamentinho aqui, uma casinha na praia, um carrinho, não sei o quê. Tudo, aquilo é Casinha tudo no laranjada. magistério, hein? É tudo laranjada. Eles têm plantações de cenoura, de laranja. De laranja. Então, é muito difícil pegar esses caras. Por isso que a minha crítica à Receita, até eu quero refazer. Nem todas eu tiro, mas refazer algumas. Dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Mas assim, ó, esse negócio, eles vão virar a vida do Aécio do avesso e não vão achar nada. Não vou encontrar. Não vão. Tá tudo no nome da família. Ele, a irmã, o cachorro, o papagaio, pode pegar o talão de cheque, primo. tudo, não vão achar nada. Essa é um baita malandro. Eu gostaria Casou de com uma fazer gata bonita uma aqui de Porto pergunta Alegre. de foro íntimo para o senhor Chicão Tofani. De foro íntimo essa hora. Não. Eu gostaria que o senhor... Não tem nada a ver com laranja. Como era a mulher que você mais amou na vida? Aquela que você, quando terminou, Não precisa ficou dizer o com um nome. broken heart. Né? Coração aquela que foi fez ele caso se que eu desiludir. tive, que foi, eu morei com ela há 2 anos, não vou citar o nome, Sargento, e o obrigado. 14º homem mais rico do Brasil, segundo a Forbes brasileira, literalmente me bateu a carteira. Te tomou, mulher? No Morumbi Fashion todo Week. mundo já sabe quem é, Tomou. então. E é uma mulher bonita. E eu entrei numa depressão tão grande que eu fiquei 3 meses chorando. Aí eu comecei a usar óculos escuros. Ninguém Porque a acredita partir nisso. daí Não o posso óculos citar o nome dela, porque é uma mulher que foi até no Jô Soares. Ela gasta por mês R$9.000 só de maquiagem em casa. Nossa, mas ela passa o Poxa vida, reboco será que não em casa. sobra nada Deve pra ser um mim, canhão hein, pra cara? gastar isso, maquiagem, deve ser um canhão. Sim, passa o Ganhamos reboco. aqui, Deve canhão. ser um canhão, pô. Eu quero Eu falar. não preciso dizer o nome. É uma mulher que tu olha, vai dizer, como é que ficou com essa mina? Sei lá, talento, não sei. Eu quero falar sobre a prisão de uma quadrilha. Gasta 9.000 de maquiagem. Vamos respeitar A a Jéssica não conseguiu falar uma Mas é palavra. uma mulher que agora. Não, a usa Jéssica tá maquiagem muda. da Revlon, Uma palavra. coisas que vem de Paris. Mas hoje eu outro nível. esqueci minha maquiagem em casa, eu saí catando maquiagem de produção, de todo mundo, nossa senhora, bem perdida. Mas eu quero falar da prisão de uma quadrilha que teve hoje aqui no bairro Navegantes, em Porto Alegre.
Alegre, onde essa quadrilha ameaçava com muita violência os comerciantes do bairro Navegantes, em troca de proteção, né? Os comerciantes se sentiam protegidos. Aí o DENARC prendeu em flagrante nessa quinta-feira e os integrantes, várias pessoas, integrantes desta quadrilha de traficantes de drogas, e eles extorquiam quinzenalmente dinheiro dos comerciantes do bairro Navegantes. Encontraram em uma pensão onde eles ocuparam, simplesmente mandaram todo mundo embora lá no bairro Navegantes. Legal. A pensão, e lá estavam todos esses traficantes. E lá encontraram cocaína, êxtase, crack, maconha, arma de fogo, munições, dinheiro. E aí foram presos, graças a Deus. Imagina como era a situação para essas pessoas que precisavam pagar para ter proteção para esses bandidos. Eu não consigo entender como viviam essas pessoas. Tranquilamente, com certeza agora, não é. Cara, as pessoas estão fazendo muita calúnia em cima de Gustavo, Victorino, o nobre advogado. Mandaram pro Marne aqui um WhatsApp dizendo que a camisa do O WhatsApp, o Marne nem tem o WhatsApp. Um e-mail. Espiritual. Mandaram uma mensagem. Ele está recebendo. Eu estou com 10 milhões na minha conta seria um espiritual. lençol. Não tem nada a ver com lençol, camisa do Vitorino. Não, perguntei se A ela camisa do Vitorino é algodão egípcio de altíssimo padrão, de uma textura 5.2. E tá com uma marca de batom assim do lado. É aí, ó. verdade. Era para ser um chupãozinho, mas não. Um pãozinho, eu não vi essa palavra há 20 anos. Eu quero fazer. A camisa do Vitorino é linda. Ela é laranjinha, amarelinha, cor sim, cor não. É muito bonito. Ele tá brilhando. Chupãozinho não, chupão não, deixa a marca. Eu vou Como é fazer que é um a convite camisa? muito legal agora. Cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Presta atenção. Uma leve lambida. Presta atenção, não. Eu vou falar agora. Lambida. Eu quero fazer. Produção do programa Atualidades Pampa. Isso aqui virou uma coisa, um glossário, nada a ver. Glossário Olha só. é bom. Lambida, o que é isso? Tá, Chicão, eu preciso fazer uma. Olha Foi aqui. eu falando uma fé. É um jabá que vai te interessar. A Jane Joplin Presta não atenção. pode. Recebi um convite da 13ª festividade Mãe Oxum do Pai Paulinho do Choroquê, que convida todos os irmãos da fé para juntos pedirmos a Mãe Oxum por menos violência e mais compreensão entre as pessoas. Vai ser na área central do Mercado Público de Porto Alegre, terá um barco para receber pedidos. É dia 8 de dezembro, amanhã, sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Durante todo o dia, inclusive Exatamente. o Paulinho perguntou para mim dizer para ti, para tu entrar em contato com ele, para ele te dar dicas do ano que vem até no seu canal K. Legal. Tá. E disse para a Magda ficar tranquila que falta 24 dias, ele pode chegar no último dia. É, o namorado da A Magda. galope num Camaro amarelo. Ontem eu Olha a fiquei promessa. profundamente contente, Por quê? feliz mesmo, quando a dona Carla me mostrou o carro novo dela. Cheguei até é a verdade. Um carro lindíssimo. É, É tô bem presente do feliz. seu husband. Só que choveu hoje, daí começaram a molhar o carro. não Tá interessa, todo o sujo, carro mas é é maravilhoso. Maravilhoso. Presente do marido. Uma coincidência. Agora, a Carla é uma mulher que lá no husband, fundo... como disse o Marco. Eu dou força pra Carla, eu sou fã da Carla. A mulher que tem que ter um marido que dá de presente uma caminhonete Honda. É Não verdade. dá uma qualquer mandrake aí. Agora, marido que não dá presente nenhum, ainda quer rachar Dá um conta de chevette. casa, explode esse marido. Olha, cada Marido um- que racha conta de restaurante não é marido. Ai, não só um é pouquinho, marido. Chicão, Racha conta de depende... cheeseburger. Não, é pior que tem. Não. Pior, em cidreira ainda. Não, nada a ver. Depende Eu da tava de realidade. boate. Depende da Marido situação pode. de cada um. Não tem nada a ver isso. Não, mas uma mulher Marido que- não deixa de ser marido porque não pode dar um presente caro para sua Mas esposa. aí a mulher tem que se Cada um vender dá o que pelo pode, o que tem afeto condições. melhor a condições. Eu sou até errado. Uma caminhonete, concorda ou não? Não, mas isso é uma ótica. Eu só for mulher, eu não vou casar com um cara e não me desse uma Estás caminhonete. analisando os relacionamentos só pelo lado Pela material. caminhonete. Que bom que as pessoas têm condições de repente Verdade. pagar uma conta, ou de dar um carro, ou de dar uma joia. Que bom. Alguns não têm, mas o que vale mesmo é o afeto, Chicão, porque tu não dorme Mas com o eu carro, tu afeto não com a conversa com o caminhonete. carro. Num condomínio Atlântico é melhor que o afeto no Uber
num condomínio, numa pousadinha em Tramandaí. Olha, faz No fundo do posto de gasolina. Há 2 dias atrás eu te defendi e disse que o Chicão não era assim, não pensava dessa forma. Ele veio Mas eu não sou mulher, repete. querida. Tudo é louco. Legados e alagados. Nossa, eu sou uma mulher maravilhosa. Chicão, prometeram. Às vezes para um casal não é nem preciso uma pousada. Às vezes eles dormem no carro e já estão Mas felizes. Legados e alagados. Ousadia no Carlos fundo do posto de Eduardo da gasolina Silva foi espetacular. Pinto. Eles não estão deixando eu ler o e-mail aí. Legados e alagados. Prometeram legados após a Copa do Mundo, mas, na verdade, nos deixaram alagados. Onde estão os formadores de opinião, políticos, esportistas, artistas que manipularam a população em relação aos custos financeiros da Copa do Mundo? Bom, onde estão eu não sei, mas sei que estão em uma situação muito melhor que a população que financiou todas essas obras superfaturadas, que ainda nem foram concluídas e nem serão por falta de verba. Em um país... Ai, aqui não vai dar para ler. País não vai dar. Carlos Eduardo. Porque não, ele usa assim uns termos que não é melhor não, entendeu? Eu tenho um pedido de socorro aqui para o Vitorino. Vitorino, a Sandra Rocha de Alvorada pediu para que tu ajudasse ela. Ela não recebeu a segunda parcela do 13º dela, ela aposentada. E o INSS diz que depositou, mas ela está com medo de ir amanhã na caixa e ficar chupando o dedo sem ter o dinheiro dela. Como ela pode proceder? Mas como é que eu posso ajudar? Mas é que tu sabe tudo, entendeu? É uma situação difícil. Acontece o seguinte, grande parte desses bancos e até os próprios vínculos de matrícula de aposentadoria hoje podem ser verificados pela internet. Eu não conheço a sua condição, mas se a senhora tem filhos ou netos que mexem bem com o computador, a senhora passa o número da sua matrícula, entra no site do INSS, faz o registro lá, e a senhora pode controlar isso todos os meses pela internet, saber se entrou ou não. É relativamente simples. Se a senhora recebe crédito direto no banco, verifica com o seu próprio banco, a senhora tem um número de conta corrente, a senhora verifica, pode verificar pela internet. Entrou o dinheiro, a senhora vai no banco. Se não entrou, a senhora não vai. Agora, em relação ao depósito, o INSS, quando tem anunciado o depósito, tem cumprido. O problema que nós estamos enfrentando é no funcionalismo público municipal e estadual. Mas parece que as aposentadorias, especialmente na esfera federal, têm sido cumpridas dentro dos prazos estabelecidos, tá bom? Fica tranquila, se não sair amanhã, sai segunda. Não, tem o dia certo. A aposentadoria tem o dia certo. É a segunda parcela do 13º. Mas a segunda parcela, o último dia, eu acho que foi hoje. Pois é. Tem que ver pelo final, é o número final. Sim, ela tem que ver pelo número final para ir lá retirar. É só a senhora acompanhar. Pode acompanhar pela internet. Eu não sei a sua idade, mas se a senhora for uma pessoa de idade mais avançada, pede para um filho, um neto, coisa e tal, que tem mais habilidade com informática, que ele, pelo computador, ele vê isso para a senhora, tá bom? Uma mensagem aqui da Ana Július, concordando com o Chicão. Ela disse que bombando hoje. Eu, com mais de 40 anos de casada, ganhei um Beetle. Deve ser um New Beetle. Bom. Tá bem. Do meu marido. Não case com pobre. Chicão tem razão. Não olhe pra pobre. Vai que te apaixona. Te apaixona. Ai, não. E o pobre não tem Ana. nada que fazer, o sexo pobre é melhor, sabia? Porque a única coisa que ele faz é sexo. O pobre não joga golfe, não viaja, então é sexo. E a mulher se apaixona. Oi, Então, não tem nada a ver. Tem que dar uma caminhonete. A Carla Não, tem outros atributos. Oi, Carla. Eu gosto de fazer final de semana. Sexo. Segunda-feira, sexo. Tudo sexo. Nessa semana. Cago grana não, você já tá com os amigos, vou no cinema, blá. Sexo. Oi, Carla. Eu posso concordar ou discordar das opiniões de todos da bancada, mas o que eu não posso é deixar de assistir esse programa maravilhoso. Parabéns, Sadi Garcia. Eu adorei. A diversão do pobre, então, É só sexo de graça, não precisa nem pedir licença, a mulher gosta dele. Teve alguém aqui que mandou o nome da moça que te... Opa! Com a Ficou gago, hein? Ah, não. Começa com D.
Foi a Diana Sortiga que foi. Era essa aí que ele mandou. Não, foi não depois é. da Diana que deu uma polêmica toda. A Diana não foi a uma do- grande do fábrica Collor? de sapato no Brasil que mais fatura. Deixa eu mandou mandar um aqui, ó, abraço. o Tinha Chicão uma é filial Que rolo, hein, Chicão? na Pá de Chagas até, que todo mundo comprou. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Joabel rolo. Pereira, que gentilmente Esse é gente boa. mandou um abraço. Joabel, obrigado pela audiência, pelo carinho, mandou uma lembrança aqui. O Joabel, que está lá na Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, mandou uma agenda, uma lembrança, um abraço. Valeu, parceiro. Sempre bem-vindo. A Márcia Bilhão, na nossa foto, na nossa página no Facebook, diz o seguinte: boa noite, bancada. Gostaria de saber do Vitorino sua opinião sobre a renúncia de Tiririca. Circula nas redes sociais que seria uma estratégia para dar foro privilegiado a seu suplente. Qual a opinião de vocês? Parabéns pelo programa. Rodrigo Keller de Canoas. Isso aí Escreveu no nome da Márcia, mas é o Rodrigo. Circula muita coisa, que o Tiririca aquilo, que o Tiririca, enfim. Eu acho que ele não renunciou, ficou um negócio meio no ar, assim. Ele disse que estava se despedindo, que não ia se candidatar à reeleição. Isso, e vai continuar até o final do Mas ele governo. continua Vai deputado continuar. até o final de 2018. Recebendo a graninha. Continua deputado até o final de 2018. Apenas disse que não vai se candidatar à reeleição, só isso. Então, Absolutamente sendo assim, correto. acho que esse boato não procede. Agora, ele fez lambança, né? Ele estava indo muito bem, estava recebendo aplauso, aí perguntar para ele: quem é que você vai votar na próxima eleição? No Lula, pronto. Sério? Terminou a operação. Terminou a operação, acabou os aplausos, Tiririca. Onde é que a Magda está aí? Tá trabalhando. Estão perguntando aqui direto. Todas as noites. Se ela na foi para operação. Abu Dhabi. O Chicão. Trabalha só de noite. Está na Magda. operação, tá na operação. Perguntaram aqui se ela foi para Abu Dhabi ou se ela está nas ruas alagadas de Ou Porto no Alegre. Dabi Abu, que é um rolo que tem ali na cidade de baixo. Não, ela não está em nenhum Ô, lugar nem Chicão. no outro. Ela está trabalhando Jéssica, em um fala. A evento. Soraya do Cristo Redentor mandou uma mensagem pra ti. Hoje o Chicão está naqueles dias. Insuportável. Ai, acabou meu Dramin. Acabou meu É draminho. mais insuportável uma pessoa. Agride alguém, cara? Não. Agride. Faço mal pra alguém? Agride. Não, Quando Porque as agride é o meu pessoas- tu visual. desmerece as pessoas, as tu pessoas agride. se sentem, sim, agredidas. Mimimi. Como é que eu não me sinto? Sim, mas porque tu que agride, ele não é agredido? Eu vou fazer uma pergunta para dona Carla. A senhora casaria com um homem pobre? Olha, eu já fui casada 2 vezes, né? Ou seja, Não precisa responder. O primeiro foi Meu pobre e querido. o segundo com rico. Olha Então aqui. ficou tudo na boa. Não era pobre, mas Mas não viu, tinha não condições. casaria. Eu saí do meu casamento sem nada, no meu primeiro casamento. Mas não aconselho. Tá, vamos trocar de assunto. olha, tem uma pergunta. Agora vamos botar um divã aqui, vamos, quem sabe? Por favor. Não pode ser assim. Olha aqui a Carmen Dias. Boa noite, bancada. Aqui em Pelotas não dá para escutar direito, tá falhando. Então, atenção à nossa produção. Ainda bem que vocês não estão ouvindo. É verdade, essa parte foi melhor, assim. Guilherme Brits, Trump é autêntico, corajoso e sincero, muito diferente do queridinho de certos comunistas da imprensa. E essa análise só pode ter sido encomendada pelos democratas. A Vita... Eu acho que essa análise que eu falei aqui só tem elogios a ele. A personalidade dele, ele é uma pessoa que olha por cima, ele é uma pessoa de personalidade. Eu acho que 90% aqui elogio. Ele é arrogante, ou não é? Ele é arrogante, ele tem um temperamento assim, ele sempre foi um homem muito rico, um homem determinado, um homem determinante, um homem com postura. Então, para mim, essa análise é uma análise absolutamente correta dele. Eu também acho, tem toda razão. Para mim, essa Tem toda análise razão. foi um elogio, ele não foi defenestrado nessa análise, mas como as pessoas já acham que já foi feita uma coisa para desconstruir... Eu não sei, falam do Ele tá Trump, indo bem, né? ele tá indo bem. Indo bem, os americanos vão crescer mais de 3% esse o ano. negócio é o bolso. O Federal Reserve está preocupado com o aquecimento, excessivo aquecimento da economia. Os americanos Vão ter não que se subir o preocupam juro. com inflação na vida. Eles, de repente, estão tendo inflação. Excesso de compra. Porque as pessoas, o emprego começou a retomar, a economia americana andando, sabe? E o americano vota com o bolso, parceiro. Pode falar o que quiser. Agora, do Trump. eu acho que a Se continuar bancada assim, deveria ele dar vai um ser reeleito. exemplo Nunca de jornalismo, de competência e transparência e fazer o programa ao vivo, dia 1º de janeiro, o primeiro dia do ano. Eu me coloco à disposição. Eu que sou considerado festeiro, que vai para todos os lugares, me sacrifico em prol
da comunicação com você, telespectador, que está 366 dias ligado. Me perguntaram hoje, de manhã para mim, e eu quero estar aqui no dia 1º, no mesmo horário. É super amigo. Porque é Réveillon. Você tem que fazer da tua vida um Réveillon todos os dias. Hoje de noite é um Réveillon para mim. Amanhã vai ser Réveillon. Todos nós querendo uma folguinha e ele indo contra. Mas folguinha, bem coisa que nem o vitorista de pobre. Aí, final de semana tá chegando, que legal. Vou pegar uma freeway e vou comer um churrasquinho lá. Não, tem que dar uma de dinâmico, empreendedor. Eu tô aqui à disposição. Discriminação de social. Cadeia, de Paulo Sérgio Pinto, de Marjana, dia 1º aqui, produzido com uma roupa de Ralph Lauren. Então, eu quero mandar um beijo vingativo. O sujeito é um vagabundo, não vem trabalhar dia do aniversário, não faz esse discurso. Olha só, você vai no vagabundo, o único dia que eu não vim. O sujeito é um vagabundo, entrou na festa nacional da música. Da festa nacional da música, eu ia tocar lá agora, pegando as gatinhas no prato. Para aí, que isso? E os dias do atestado do dermatologista que tu Mas eu tive problema de pele, não posso ter problema de cu. Mas tu disse que era dor de barriga? Tem problema. Foi na barriga ou foi na pele? Mas eu fui no dermato e fui no cirurgião plástico. O atestado tá aí. O Chicão, com cremésio registrado. Agora, tu tava fazendo festa no Plaza, eu sei. Uma amiga minha ficou contigo. O Chicão trouxe um atestado. Todo mundo para o SOI amanhã. Sexta-feira, vai estar todo mundo no SOI. Doutor Gadré quer ver um programa exclusivo dia 1º para fazer um balanço. Ótimo, todos estaremos dia 1º ao vivo, em cores e tudo mais. Tá bem? Carla, assim, hoje aconteceu um fenômeno curioso. Eu gosto sempre de falar do mercado financeiro aqui, porque nós temos, em função da Bolsa de Valores, o índice Bovespa, um retrato do que pode se encaminhar para o Brasil. E as notícias de hoje não foram boas. A Bolsa caiu mais de 1%. Continuamos na marca dos 72 mil pontos, ou seja, a decisão do governo do Estado do Rio Grande do Sul de não vender ações do Banrisul nesse momento foi também calcada nisso. Quer dizer, o momento não é bom para vender ações porque o mercado está muito em baixa. Por outro lado, o dólar acabou tomando um tranco, fechou a 3,29, chegou aí a 3,30, hoje fechou 3,29 e alguma coisa. Por quê? A pressão é muito grande porque o mês de dezembro é o mês de realização de lucros, remessa de lucro para o exterior. Tem muito dinheiro saindo do Brasil. Vamos deixar bem claro, esse dinheiro que está saindo é o dinheiro que sai por dentro, tá? Não tem dinheiro frio, essas coisas, isso aí não aparece nos dados oficiais por motivos óbvios. Tem muito dinheiro saindo do Brasil, é a realização de lucros de multinacionais no país. Então, esse movimento de saída, associado também ao período de férias que se aproxima, especialmente férias de judiciário, funcionalismo público, enfim, que são categorias, ou pelo menos que têm um poder aquisitivo significativo, muita gente comprando dólar. E associado a isso, essa saída de dólares do país na realização de lucros das multinacionais que estão instaladas aqui, provocou hoje um tranco no dólar 3,29, que não deve recuar muito, não. Acredita-se que até o final do mês, ou até o final do ano, pelo menos, que é a mesma coisa, não deve recuar muito exatamente em função disso. Pode ser que venha para 3,27, 3,26, mas vai voltar a 3,29, 3,30, ele vai ficar estacionado e fechar o ano aí. Não é um bom resultado, não é um bom indicativo, porque o governo contava que o dólar fecharia abaixo de R$3 no final do ano. O próprio mercado chegou a pensar nisso. Mas é aquela história, a gente sabe que você pode enganar o tempo todo, você pode enganar muita gente, você pode enganar alguns, mas você não pode enganar todos o tempo todo. E o mercado sabe que os números brasileiros hoje são absolutamente manipulados. E por conta dessa desconfiança, o dólar não cai, porque entre confiar no governo brasileiro e confiar na moeda americana, eles preferem a segunda opção. Não tem. O Newton Silva, que é um professor de educação física, fez uma pergunta muito legal para mim, se o Grêmio tem chance na final do Interclubes aí em Abu Dhabi. O Grêmio, tudo é um jogo, é um título de uma partida só. O Grêmio vai ter que passar provavelmente pelo Pachuca, time do meu amigo Brian Rodrigues, que não está no Mundial, que está lesionado. Passando, acho que vai pegar, é óbvio, o Real Madrid. O Real Madrid joga quando quer, é o melhor time do mundo, é uma seleção planeta. Se o Real Madrid dizer, eu quero ganhar do Grêmio, ele ganha. Agora, é uma partida de um jogo só, torcer para o Grêmio, só isso. Vou torcer pelo Grêmio. Eu gostaria de falar agora a respeito de uma rota cervejeira que está sendo criada no Rio Grande do Sul. Eu acho muito bacana isso, porque 22 cidades, sendo a maioria no Vale dos Sinos, vão compor a rota cervejeira do Rio Grande do Sul. É São Leopoldo,
Novo Hamburgo, são 30 cervejarias cadastradas. Estância Velha, Roti, Dois Irmãos, Morro Reuta, Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, Linha Nova, Picada Café, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Chico de Paula e Feliz, né? O Rio Grande do Sul, olha, eu trouxe a notícia pela importância. O Rio Grande do Sul ocupa a 2ª colocação no ranking nacional de cervejarias, com 119 empreendimentos, ficando atrás de São Paulo, que tem cervejas artesanais aqui. Isso, e São Paulo tem 122 marcas e nós temos 119 e cervejas marcas. muito legais aqui tem. Nós temos cervejas artesanais maravilhosas. E por quê? aqui. Pela nossa tradição cervejeira alemã, germânica, que são os maiores cervejeiros do mundo. O Vitorino já teve diversas vezes na Alemanha. A original é da onde, a cerveja original? Não sei, acho que é São Paulo, né? Sei, mas é boa. A original. A original é cerveja industrializada hoje. A marca pertence à Ambev. Eu só gostaria de Não é que nem a velha Polar, aquela cerveja. Desculpa, eu só porque Eu não consigo, eu fico muito triste com isso, sabe? Sinceramente, dá uma cerveja. Não, eu só quero dizer para vocês que a rota da cerveja é fantástica. Então, os alemães que trouxeram para cá essa tradição, os alemães são grandes cervejeiros, e eu estava comentando quando fui rudemente interrompido, que o Vitorino conhece a Alemanha, que em cada esquina tem uma cervejariazinha artesanal nas cidades da Alemanha. Então, o mestre cervejeiro alemão, eles trouxeram para cá essa tradição, e é por isso que o Rio Grande do Sul tem tantas marcas e tantas cervejas artesanais maravilhosa. Temos muitas fábricas pequenas, né? De faz 1.000, 2.000 litros. Que fazem poucas. Cerveja boa. E produzem para os amigos. A senhora gosta de cerveja, dona Jéssica? Eu adoro, eu amo cerveja artesanal. Eu amo. E o Chicão não bebe. Só suco laranja. Nós dois somos suspeitos. O Vitorino toma todas as devassas da vida. E a Coca-Cola, Chicão? Tô largando entre o suco. Disse agora que era só suco de laranja, largou? Tô largando, estou diminuindo. Não faz muito bem tomar Coca-Cola. Mas é que suco também não faz muito bem, dá uma engordada. Mas o problema é que a Coca-Cola... Sabia que boa é água. Faz bem pro estômago, sabia? Não. Eu não conheço essa história. A Coca-Cola não faz bem pra nada. Não. É assim, faz bem pro dono da O fábrica. que faz bem é a água. A água faz bem. Coca-Cola não faz. Assim, mal nos Estados Unidos nem até Coca-Cola. Eles são apaixonados por Coca-Cola. Quando mudou o sabor, teve até passeata conta. Gente, olha o que diz a Eliane Riso. Gente, estudem mais sobre liberalismo. Não tem ninguém nesta bancada liberal. Pelo amor de Deus, vocês são muito estatistas. O Estado nada mais faz que garantir seus privilégios. Por nossos privilégios. Nunca tive emprego público. Estatista? Nunca tive um patrocínio do governo. Ninguém tem nada público, nada. Queria ter uma iniciativa privada, a gente prega o Estado pequeno, a gente prega o fim do cabidão de emprego. Liberal que isso. Aqui é o paraíso da liberdade. Eu acho que essa pessoa está assistindo um outro programa no outro canal e mandou e-mail errado. Tá confundindo. Não, é no outro plano espiritual. Tá no outro. Ela ouve um áudio diferente daquilo, só a articulação da boca, assim, o mascando, né? O sincronismo, né? O sincronismo. Eu quero falar, já aproveitando os aniversariantes, ótimo. Rapidinho eu já falo aqui. Eu já falei do Bernini, o grande artista italiano, o grande escultor, que deixou obras fantásticas, que ainda, se você for a Roma, você vai ver algumas obras dele expostas, né? Eli Wallach, um grande ator americano, fez aqueles filmes Espaguete, lembra o Espaguete, aquele? Era uma vez no Oeste, né? E fez uns outros filmes. 7 Homens e um Destino na versão original. Isso. Mário Soares, quem eu tive o privilégio de conversar com ele 3 ou 4 horas no Palácio da Ajuda, ao pé do cais lá da cidade de Lisboa, uma figura fantástica. E uma das frases que ele me disse, eu perguntei, presidente, ele era presidente de Portugal, eu perguntei, presidente, como foi a sua estada em Paris, depois que o senhor foi preso pelo regime salazarista e tal? Ele disse assim, meu senhor, eu vou dizer uma coisa, foi o melhor presente que eu podia ter levado, porque ali eu fiz a minha grande formação em filosofia e realmente ele disse que passou anos lá e continuou nos mesmos movimentos até a saída do
do Marcelo Caetano depois da Revolução dos Cravos, né? A Revolução dos Cravos foi em 1974, quando perdem todas as colônias de Portugal. Mário Soares, recentemente falecido. O bispo brasileiro José Ivo Loscheider. O Noam Chomsky, que é um linguista e cientista político americano. E uma das pessoas que eu mais admiro pela sua arte, pela sua versatilidade e pela sua inspiração. Meu querido amigo, completando 82 anos, Armando Manzanero. Compositor de sucessos como It's Impossible, It's Impossible, foi gravado por todos os grandes. Já teve uma fé com ele. Não, Manzanero. Não, que isso. Manzanero fez Me Deixas Louco, foi a última música gravada pela Elis Regina. Esta tarde vi chover, contigo aprendi. Ele fez tantos. Ele deve ter 1,50 m de altura, 1,50 m e pouco de altura, né? Tudo bem? Como está ele, senhor? Mas está todo mundo tocando naquele piano com aquela vozinha. Esta tarde vi chover. É maravilhoso, né? Xuxa Lopes, atriz brasileira, muito bonita, completando hoje 64 anos. A Roberta Close. Conheci ela. Sabe como é? A única coisa que ela identifica no traveco? O pé dela, 44. 44. Isso que eu calço 46,5. 44 o pé dela? Então é uma lancha. É que ela é bem alta. Ela é bem alta, ela é uma mulher de 1,80 m e poucos até. Diz que ela casou, né? Ela fez a cirurgia, fez tudo, virou uma mulher, até casou, a pele dela passar pelo... E a última é uma atriz de Santa Maria, que mora em São Paulo, trabalha na TV Record, é a Manuela do Monte, que completa hoje 33 anos, que aliás é uma moça lindíssima, a Manuela, e também talentosa, né? Um beijo para a família da Manuela lá em Santa Maria. A Suzana Teixeira, aqui no nosso e-mail do Atualidades, diz o seguinte: boa noite, bancada. Não vou citar nomes porque são amigos. Os presidentes não enriqueceram, os militares. Mas muitos coronéis, sim. Conheço 2 que deixaram suas famílias muito bem. Num país que não foi capaz de se responsabilizar, os responsáveis por crimes hediondos não seria capaz de processar por roubo. Atenciosamente, Suzana. Não, mas o Suzana tem que dizer, olha, o coronel tal é rico. Pronto, diz, o coronel tal é rico. Qual é a origem? Não, tem que dizer o coronel tal. Eu digo rico, aqui, né? De peito aberto, o Lula é rico, Michel Temer é rico, Fernando Henrique Cardoso é rico, Zé Sarney é rico, Fernando Collor é rico, o Itamar morreu rico. Estou dando nomes, dá nomes também. É verdade. 1-0. É que não existe. Muito bem. O Ivan da Ípica disse: eu queria ter a autoestima do Chicão, a erudição do Marne, o conhecimento do Vitrolino. E ainda estar cercado por essas mulheres lindas. Magda de Boss é a chefe, é o Ivan lá da Ípica. Essa Jéssica hoje ela é uma graça. Chicão, essas bostas que ela faz é uma graça. Essa o Genisópolis careca, olha aqui. Mas Quinta-feira, a Magda começou a faltar de novo. Acho que a caminhonete preta está de volta. O retorno. É sempre quinta-feira. Tem coisinha. Como é que é a coisinha? A Magda ganha um carinha na física ou na jurídica? Rapaz, eu não sei. Tá uma boa pergunta. Vou perguntar para ela amanhã. Tu pergunta. Olha. Mas pergunta antes de entrar no ar. Ou depois. Melhor é depois. Eu não tenho muito fair play. É melhor é depois. Deixa pra depois. Voltando ao assunto que o Chicão falou lá no início do programa, né, da noite de São Leopoldo, aqui um morador, o Ademir Dias, morador de São Leopoldo, ele disse: na minha adolescência a noite de São Leopoldo era fantástica, com pessoas de toda a grande Porto Alegre. Hoje, simplesmente não tem mais nada que possamos fazer. Ir tomar um chopp, danceteria, nem existe mais. O que houve? Violência? O que aconteceu ali foi o seguinte: deixaram muito a invasão dos camelô na Independência e o pessoal que era dono da Factor resolveu explodir o prédio. Agora estou vendo uma cervejaria que eu acho que era um patrimônio histórico até. E no fim terminou a noite. O governo de São Leopoldo era o quê, hein? Qual é o governo de São Leopoldo lá? Quem é que é? Era PT. O Vanazzi? Ari Vanazzi. O Ari Vanazzi. PT, amiguinho. Ótimo. Mas Novo Hamburgo é uma noite legal agora.
Tem mais um denunciado aqui, ó. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, denunciou o ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Só tem PMDB. Nessa quinta-feira, pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo a ação, o político recebeu propina ligada às obras do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e enviou dinheiro para paraísos fiscais. O caso foi remetido para a 10ª Vara Federal e decorre das investigações da Operação Sepsis, feitas pela mesma força-tarefa que coordena as operações Greenfield e Cui Bono. Se a denúncia for recebida, Henrique Alves pode virar réu por lavagem de dinheiro cometida em 2014 e 2015. Esse camarada foi quase governador do Rio Grande do Norte, hein? Eu vi um dado estatístico, Marne, dando conta de que só a Operação Lava Jato já recuperou mais de 800 milhões e a previsão é até janeiro integralizar mais de 1 bilhão recuperado. Como historicamente a gente nunca consegue recuperar 10% do que é roubado, tu já viu que esse bando de sem vergonha, safado, fez com o país? O que eles roubaram? São bilhões de reais, Marne, que foram roubados do país. Dinheiro que saiu do bolso do trabalhador. no aumento do salário mínimo. Dinheiro que ia virar hospital, dinheiro que ia virar escola, ia virar universidade. Sabe? Olha a safadeza que fizeram com o Brasil, com a cidadania. E tem gente que ainda vai para a rua defender esses caras. Tem gente que ainda pesquisa de opinião pública, vou votar nos caras. Tem gente que ainda defende eles no Congresso Nacional. Deputados federais, meu líder, meu isso, bandidos. Isso é verdade. Bandidos, é gente que quando terminar o mandato... Pior, porque os traficantes de droga. Claro. Eles tiraram dinheiro das pessoas, tiraram a dignidade, pessoas perderam emprego. Quantos eles mataram, Chicão? De fome. Quantos eles mataram sem atendimento médico, sem hospital, sabe? Então, e o desespero, porque a nova lei eleitoral... mais uma vez uma lei nazista, né? A lei eleitoral brasileira é nazista, é uma lei da mordaça, ela é imoral, é inconstitucional. O Brasil, que é signatário do Pacto da Costa Rica, por exemplo, e de vários outros tratados internacionais que envolvem liberdade de imprensa e democracia, tem uma lei eleitoral nazista, não permite liberdade durante o período eleitoral, porque eles entendem que você não pode falar as barbaridades que eles fazem durante os 4 anos de mandato. Então, se fecham e se protegem. Aprovar uma lei eleitoral restritiva que vai botar bilhões na mão deles. Bilhões vai sair do seu bolso para financiar a campanha eleitoral desses mesmos que estão fazendo isso que vocês estão vendo. Aí eu pergunto o seguinte, Chicão, antes de passar para você. É o seguinte, na hora de votar, você chega lá e diz, eu voto no fulano que é tão simpatiquinho, é tão bonitinho. O fulano veio aqui e disse que vai me dar um tijolinho com não sei o quê. Pense bem, você pode estar sendo responsável pelo que está acontecendo. Agora, Vitorino, eles vão usar o rádio e a televisão para falar o que eles quiserem na campanha eleitoral. Não tem contraponto? Sim, os comunicadores, comunicadores que eu falo, aqueles que dizem que estão com nós. Falamos aqui, outras pessoas falam exatamente o contrário. Eu conheço na imprensa do Rio Grande do Sul pessoas que defendem o Lula Falando nele, tem uma notícia. Não é só o Lula, é outros aí também, né? Do PMDB, do PP, do PT, do PQP, do Diabo com Carrega. Eu sou contra ladrão, seja o partido que for. É verdade. Falando no Lula, o juiz federal Sérgio Moro determinou nesta quinta-feira que sejam desbloqueados R$ 63.702,54. A quantia pertence ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o juiz, a defesa comprovou que o dinheiro era proveniente da aposentadoria do petista. No despacho em que determinou o desbloqueio da aposentadoria, Moro disse que não era possível liberar também o dinheiro dos fundos de previdência, aqueles 9 milhões. Para o juiz, a defesa precisa ainda comprovar que a origem desse dinheiro também é lícita. Além disso, o magistrado considera que a defesa de Lula não deve buscar a liberação de ativos que não lhe pertencem diretamente. Então, ele recebeu 63 mil, mas ficou com os 9 milhões bloqueados. Mas 63 mil de aposentadoria é legal. Não, vai ser diversos meses. Sim. Agora, eu tenho um negócio, Chicão. A gente reclama aqui da lentidão da justiça, mas aí quando a justiça anda rápido, você reclama? Os advogados do Lula estão reclamando que a Justiça Federal está julgando muito rápido o caso dele. Mas peraí, se você tem convicção da inocência do teu cliente... Que seja rápido. Que seja rápido. Quanto mais rápido, melhor. Eu acho que a defesa do Lula está dando um tiro no pé reclamando. O Lula está dando um tiro no pé reclamando. Agora, que a coisa está andando rápido. Eu nunca vi isso. Lady Cara,
Uma coisa que Leite Carla. aconteceu Pelo menos essa não sou a semana, senhora, como é que é, que dona? foi uma notícia muito triste para mim, que sou um Nikon maníaco. Nikon maníaco é o cara que é apaixonado pelas câmeras Nikon. Eu tenho uma coleção de câmeras Nikon de filme. Eu tive uma fui VNF2. fotógrafo. A primeira coisa que eu fiz na minha vida foi ser fotógrafo e modelo há muitos anos atrás. A Nikon saiu do Brasil. Por que saiu do Brasil? Saiu, O Brasil não é mais viável para a Nikon. E ela achou que o investimento brasileiro importar as câmeras do Japão e da Tailândia e da China, onde ela fabrica, para o mercado brasileiro, o que está matando as câmeras fotográficas, uma vez o Vitor Borges previu isso, é isso aqui, o iPhone. O iPhone hoje, você fotografa e já vai, a qualidade é quase que igual. Não só o iPhone, né? Os telefones, as últimas gerações. Os smartphones praticamente mataram as câmeras fotográficas. Transmite na hora. De entrada, aquelas do amador, do entusiasta, só vai ficar as câmeras profissionais. A Canon fica. Mas é uma coisa lamentável a Nikon ir embora. Todo mundo se dentro da Nikon F2, a Lady dos jornalistas, a Nikon D5 agora no digital, Nikon foi embora. Então hoje, e acho que Canon vai seguir o mesmo caminho, porque os telefones celular estão terminando com o mercado fotográfico, é tudo fotografado por celular. Só vai ficar o profissional. Mas mesmo assim, Chicão, a qualidade de uma câmera fotográfica profissional... Não tem. Mas é só para o Nenhum profissional. celular consegue Mas atingir. antes você comprava uma Nikon D5000 de entrada, fotografava, usava o Wi-Fi e passava para o celular. Agora não, tu não compra mais, tu compra o celular. Não, e é verdade. E também as pessoas não imprimem mais, porque Não a foto, imprime, quando tu imprime a exatamente. foto, que realmente tu vê a qualidade da foto. Agora, no computador, na internet, se for do celular ou se for numa Nikon, é a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Inclusive, Então, usa filtro, isso, a aquilo. Sony, por exemplo, ela usa lente Zeiss, que é de alto nível, no mesmo padrão de Alemã. Gente, acabou por hoje. Amanhã tem mais. Ainda tem mais meia hora, hein? Sexta-feira nós nos vemos com Magda Beatriz na bancada de volta. Beijo, boa noite. Todos dormam muito bem. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.